Vamos orar, Pai. Continua a falar conosco. Nós honramos a Tua presença neste lugar. Sabemos que é a Tua vontade falar conosco, se revelar a nós. Assim como fizeste com Teu Filho Jesus na cruz, demonstrando tão grande amor por nós. Continua a se revelar nessa manhã conosco. Enquanto nós adoramos, o Senhor estava aqui. Enquanto ceiamos, o Senhor está aqui. Enquanto ofertamos, o Senhor está aqui. Enquanto oramos, o Senhor está aqui. Enquanto abrimos a Tua palavra, o Senhor está aqui. Por isso, dá-nos esse santo temor de aproximarmos da Tua palavra com humildade e reverência, sabendo de que a Tua palavra é luz para o nosso caminho e ela é capaz de convencer os nossos corações e nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus. Portanto, continua a falar conosco. Amém. Amém. Quero falar com vocês, meus irmãos e irmãs, nessa manhã, sobre o que fazer enquanto nós esperamos. Você já ficou esperando muito tempo ser chamado na fila de um médico, na fila de um banco? Todo mundo já teve essa experiência, não é verdade? Hoje todo mundo tem o seu celular, né? Então alguém vai ver ali o seu celular, vai jogar um joguinho ali. Mas era interessante, quando você não tem ou não tem internet, você fica olhando as pessoas que estão ao redor, você começa a ver os movimentos, puxa a conversa com quem você nunca conversou na vida, não é verdade? Mas é muito ruim você ficar esperando e a sua vez nunca chega. Você já se sentiu dessa maneira, como se você estivesse numa sala de espera, mas nunca te chama? Às vezes é um sentimento, eu sei que isso acontece, acontece realmente, né, numa situação de um médico e tudo mais, mas você já consegue imaginar? É muito ruim você saber que você está lá para alguma coisa, mas nunca chega a sua vez. Aí você vai e tenta falar com as pessoas responsáveis, eu cheguei na hora, está muito atrasado, e a gente começa, né, questionar, por quê? Porque afinal das contas nós queremos ser atendidos, nós queremos que aquilo pelo qual nós fomos até lá, aconteça. A gente quer uma resposta, a gente quer uma direção. Na semana passada nós falamos sobre como é que nós podemos viver e encontrar o nosso propósito. E eu compartilhei na semana passada que o nosso propósito ele se inicia não a partir dos resultados que nós temos na nossa vida, mas a partir do sim que nós damos a Jesus. Quando eu e você dizemos sim a Jesus, ali nós já começamos a viver o nosso propósito. E aí então, Cristo em nós, através do Espírito Santo, nos conduz, nos direciona. É uma jornada que Ele quer ter conosco. Mas sabe, meus irmãos e irmãs, às vezes a espera é uma situação... Eu quero abordar a continuidade do assunto da semana passada de uma outra perspectiva, porque às vezes nós nos sentimos como se estivéssemos esperando algo acontecer. E nunca chega a nossa vez. Chega para o vizinho, chega para o amigo do G100, chega para outra pessoa, mas parece que não chega para a gente. E isso gera em nós o quê? Gera em nós ansiedade, gera em nós insegurança, medo. Pode gerar até mesmo indiferença. Gera ansiedade porque a gente fica sempre, quando será a minha vez? Quando será a minha vez? Quando será a minha vez? Gera insegurança, porque será que vai chegar a minha vez? Gera medo. E gera muitas vezes indiferença. Se for chamado ou não, tanto faz. Na indiferença a gente começa a se desviar, no sentido de que a gente perde a atenção. Às vezes a gente fica tanto tempo ali no celular, numa sala de espera, esperando, que você nem viu que passou 30, 40 minutos além do horário. Porque você mudou o foco. Você colocou alguma coisa para tirar a sua atenção, para entreter. Às vezes nós nos sentimos assim, como se Deus tivesse nos deixado em uma sala de espera. Onde a vez de todo mundo chega, menos a nossa. Vocês estão comigo aqui, meus irmãos e irmãs? E esse é um sentimento péssimo. É um sentimento que às vezes a gente não tem orações atendidas. É um sentimento de que, será que eu estou fazendo algo de errado? É um sentimento que muitas vezes pode gerar todos esses tipos de sentimentos no nosso coração. Agora, e se eu dissesse para você que a espera também faz parte? E se eu te dissesse que às vezes esperar no Senhor faz parte?
Faz parte de uma promessa, faz parte de aperfeiçoar o nosso coração. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero falar nessa manhã hoje sobre o que a gente pode fazer enquanto nós esperamos. O que nós podemos fazer enquanto esperamos? Nós vamos mudar a nossa atenção para outras coisas que não pertencem a Jesus? Vamos aplicar agora, sair um pouco do exemplo do médico, do hospital, e vamos pensar agora na nossa vida com Deus, certo? Quando algumas coisas não acontecem, nós vamos desviar a nossa atenção da promessa, daquilo que é importante, e vamos começar a se atentar com as coisas dessa vida, com as coisas que são urgentes, com as coisas que muitas vezes podem roubar aquilo que é mais importante? Todos nós corremos o risco de ficarmos desatentos, sim ou não, gente? Todos nós corremos esse risco. Não tem nível de experiência que modifique isso. A única maneira como nós podemos permanecer atentos, como meu pai mesmo disse, é nós estarmos conectados na videira, olhando sempre para Jesus. É a única maneira que a gente não perde o foco. Agora, Jesus falou algo importante, principalmente relacionado à sua volta. Quantos sabem que Jesus voltará? Amém? Jesus voltará. Nós cantamos isso hoje. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar uma igreja santa. Vai buscar para aqueles que creem nele. E Jesus falou que as únicas palavras que Jesus fala especificamente sobre esse assunto estão registradas em Mateus 24 e 25. Eu quero ler com vocês hoje o texto de Mateus 25, onde Jesus ele vai falar o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos. No texto de Mateus 25, Jesus vai falar sobre 3 parábolas. Eu quero que você frise bem que nós vamos ler essas 3 parábolas. Eu não vou explicar profundamente cada uma delas, porque aqui eu quero dar uma ênfase na ideia geral na qual Jesus está chamando eu e você e chamando os seus discípulos que ouviram pela primeira vez aquilo, foram os primeiros ouvintes de Jesus. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. A segunda parábola é a parábola dos talentos, ou dos 3 servos. E a terceira parábola é a parábola dos bodes e das ovelhas. Jesus, lá em Mateus 24, 25, ele está falando sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer, mas ele também diz o que nós devemos fazer enquanto esperamos a sua volta. Nós estamos esperando a volta de Jesus, sim ou não? Nós cantamos aqui, Maranata, Senhor. Nós não estamos vivendo aqui esperando a aposentadoria. Nós estamos vivendo aqui, clamando para que Jesus volte. E a expectativa de que Jesus volte, ou nos mantém em missão, ou nos mantém ocupado com este mundo. Quem tem os olhos de que Jesus voltará, e voltará para nos buscar, e voltará para uma noiva, para uma igreja, essa pessoa não consegue ficar parada, porque ela quer se tornar, ele quer que outras pessoas cheguem e façam parte dessa igreja, ele quer que outras pessoas estejam eternamente nesse reino, celebrando as bodas do Cordeiro, como diz lá o texto de Apocalipse. Agora, a pessoa que não tem a perspectiva de que Jesus voltará, ou acha que isso é uma coisa distante, uma coisa, às vezes até mesmo, já conversei com cristãos que acham que isso é quase ficcional, de tanto tempo que demora. E o problema é que quando a gente acha que nunca vai ser chamado, e de que isso nunca vai acontecer, a gente ocupa a nossa cabeça com coisas deste mundo. E aí, com isso a gente pode perder aquilo que é mais importante. Em Mateus 24, Jesus começa falando sobre alguns fatos que vão acontecer. Ele fala sobre a destruição do templo de Jerusalém, ele vai falar dos sinais dos fins dos tempos, ele vai falar sobre falsos cristos, sobre guerras e rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos, perseguição aos cristãos, aumento da maldade, esfriamento do amor, mas também que o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Cada semana tem uma guerra nova estourando, vocês percebem isso, gente? Nós estamos falando de guerra contra nações. Quanto mais guerras, muitas vezes, entre relacionamentos, entre coisas menores que muitas vezes a gente não é nem noticiado. Nós temos muitas pessoas sofrendo não só com fome, mas as doenças. E doenças que muitas pessoas nem ainda diagnosticaram. Estamos vendo cristãos sendo perseguidos.
Se você não segue o Portas Abertas, você pode seguir no seu Instagram, acessar o site deles, você vai ver a realidade dos cristãos perseguidos. Não é que não acontece conosco, mas não quer dizer que não está acontecendo no resto do mundo. O aumento da maldade já está acontecendo, tá ou não está, meus irmãos e irmãs? Mais egoísmo, mais maldade. E o pior é que não é só o aumento da maldade, mas também é o esfriamento do amor. Então falar de amar pessoas, falar de amar a Deus, falar de se sacrificar em favor de outra pessoa, você fala, cara, que coisa estranha. Que coisa estranha. Jesus fala então da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem, ele fala da parábola da figueira, dia e hora desconhecidos. Ele vai falar da parábola do servo fiel e do servo mau. Nós não vamos ler Mateus 24, é muito legal. Mas é engraçado que Jesus, depois de falar todas essas coisas, eu fiz questão de mostrar por que ele falou isso antes. Ele falou que, olha, vão acontecer guerras, vão acontecer terremotos, vão acontecer calamidades, mas vocês não devem se preocupar com essas coisas. É necessário, diz Jesus, que elas aconteçam. É necessário. Ele não explica por quê, mas ele fala, é necessário. E tem muita gente, quando pensa no fim dos tempos, gasta um tempo danado para tentar adivinhar quem é o anticristo, onde vai acontecer as coisas, se quem vai ser eleito ou não significa alguma coisa, se aquela pessoa que viajou, se aquela pessoa que assumiu, se a nação... E ficam... O que tem na internet de vidente de Apocalipse é uma coisa absurda. E Jesus falou, eu não sei. E um monte de gente quer ficar tentando, e aí Jesus fala, presta atenção, vai acontecer todas essas coisas, porque, meu irmão, minha irmã, Jesus não quer que a gente seja ignorante quanto à sua volta. Aquele negócio de que os crentes vão ser enganados, porque o anticristo é muito poderoso, deixa eu te dizer, é mentira. Ele vai tentar enganar até mesmo os eleitos, mas quem conhece Jesus não será confundido, amém, gente? Então nós poderemos olhar os sinais, poderemos olhar os terremotos, poderemos olhar as guerras e falar, eu estou vendo, Jesus está voltando. E não se desesperar. E não ficar maluco da vida. Mas Jesus não dá essa notícia e fala, vai acontecer esse caos aí? Falou, tchau. Ele, depois de explicar sobre estas coisas que nos chamam tanta atenção, ele conta 3 histórias. Entendeu a sequência agora? Agora nós vamos ler essas 3 histórias. Jesus, ele está falando, prestem atenção nos sinais. Mas também prestem atenção no que está acontecendo no mundo. E depois ele fala, preste atenção o que vai acontecer na igreja. Existe o julgamento do mundo, sim. Mas existe também o julgamento da igreja. Porque Jesus vem para buscar uma noiva que é santa. Repete comigo, santa. Então, ele vem para buscar uma igreja santa, que não é perfeita, mas ela representa nós que somos os santos, que fomos lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Somos santificados porque cremos nele, cremos nessa obra redentora e maravilhosa da cruz. Mas não se engane, meu irmão. Jesus fala que no meio das ovelhas existem lobos. Existem pessoas que estão pregando o evangelho e fazendo todo tipo de artimanha, usando o nome de Deus. Jesus vai limpar a igreja antes de vir buscá-la. Isso é bíblico. E depois de ele falar dessas coisas, ele vai contar essas 3 histórias, que tem a ver comigo, com você, tem a ver com a igreja, tem a ver com o mundo. Eu coloquei o texto aqui, nós vamos ler agora Mateus 25 inteiro. Então eu vou pedir a sua atenção para você acompanhar o texto comigo, ou se você tiver a sua Bíblia aí. Eu não vou parar no texto para fazer explicações, nós vamos conversar no final. Mas nós precisamos ler esse texto, porque ficar lendo a Bíblia em partes, nesse sentido, não é muito bom. Quando Jesus conta uma parábola, nunca leia a parábola pela metade, tá bom? A dica de leitura, leia a parábola começo, meio e fim. Se Jesus contou uma história inteira, leia o capítulo inteiro. Não corta só a parte que gosta, leia tudo, porque tudo tem um porquê. Tem um porquê de Jesus ter explicado desta maneira. Primeira parábola, então, é das 10 virgens. E a Bíblia diz assim, avança para mim, meu amigo, por favor. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo.
5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Palavra de Jesus: portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Essa é a primeira parábola. Segunda parábola: o reino dos céus, é muito importante a sequência, também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. E então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado os 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora, lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Segunda parábola. Terceira parábola: quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus falando sobre ele, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Por que eles estão acessando essa recompensa? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram.
Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente, ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém? Jesus, ele conta isso depois de falar sobre todos os sinais que aconteceriam da volta. E ele conta 3 histórias que são muito similares em certos sentidos. Você sempre tem uma pessoa de autoridade nessas histórias, percebeu? Você tem o noivo, você tem o Senhor e você tem o rei. Quantas pessoas de autoridade? 3, noivo, Senhor e rei. Todas elas representam a autoridade como a autoridade do próprio Jesus. E todas elas há uma responsabilidade de quem está interagindo com Jesus. Há uma responsabilidade ou não, meus irmãos? Sim ou não? Há uma responsabilidade. As virgens deveriam aguardar e sinalizar o caminho para que entrasse na casa da noiva. Existe a responsabilidade dos servos de multiplicarem aquilo, porque a expectativa cultural é isso: se alguém lhe confia dinheiro por um tempo, você multiplica. Isso aqui está implícito culturalmente. E há uma outra expectativa de que sejam cuidados daqueles que necessitam, principalmente para aqueles judeus daquele primeiro século que têm como mandamento acolher o estrangeiro, cuidar do necessitado. Vamos comparar as 3 parábolas. Na parábola das 10 virgens, Jesus está falando para a gente sobre perseverança na preparação. Você pode repetir comigo essas 2 palavras? Perseverança na preparação. Qual que é a grande diferença daquelas 5 prudentes? Elas têm óleo extra, certo? Estocar óleo é a necessidade de manter uma relação pessoal e íntima com Deus, que é algo intransferível. Assim como as virgens prudentes não podiam compartilhar o óleo com as nécias, com as imprudentes. Eu não posso compartilhar a minha experiência com Deus com o Diego não pode compartilhar o que ele ganha com Deus comigo. Nós podemos juntos expandir e abençoar o reino, só que o que ele ganhou na fé e na intimidade é para ele, é a porção dele. Quantos estão comigo aqui? Igreja não é lugar de colher unção de outros. Igreja é reunião dos discípulos de Jesus para, crendo na missão, nos animarmos e continuarmos a obedecer a Jesus. É lógico que nós podemos receber oração de outras pessoas. É lógico que nós podemos receber aquilo que o Senhor deu para uma pessoa como sabedoria, como graça. Mas nós não podemos transferir a intimidade de uma pessoa e passar para outra. Aquilo que é ganho com Deus no secreto de Mateus 6,6, que é uma das ordenanças mais importantes de Jesus, é exclusivo pessoal. O que a Maíra, minha esposa, adquire no secreto, é para ela. Não abençoa a minha vida, porque eu estou convivendo com ela, mas é o óleo dela, é a porção dela. A minha é a minha. Agora, se você tem um homem ou uma mulher juntos, como que se transforma? Aquele ambiente da casa é transformado, é ou não é, meus irmãos? Lógico que é, os dois estão estocados. Quando passa um momento de tribulação e dificuldade, os dois têm fé. Fé durante a espera. Você percebe, gente, que a Bíblia diz que o noivo demorou para chegar. Quem dormiu foi só as imprudentes? Quem dormiu? Todas. Inclusive as que tinham óleo extra. Então a questão não é quanto tempo o noivo demora para voltar, mas é quem se preparou
e quem não se preparou. Por isso que esse texto, Jesus está falando, prestem atenção, vocês precisam perseverar. A segunda parábola fala da multiplicação dos dons. Talentos era uma medida de alguns dias de trabalho, de algum tempo de trabalho, mas também pode ser interpretado como algo, como a Bíblia diz, e algo que Deus deu às pessoas, como os dons. Quem dá dons, gente? É o Espírito Santo. A palavra vai dizer lá em 1 Coríntios, que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, conforme ele quer. Mas, preste atenção comigo, os dons do Espírito Santo só têm um propósito. Os dons do Espírito Santo só têm um propósito: edificar a igreja. Nós somos parte da igreja? Sim ou não? Então o meu dom edifica você e o seu dom me edifica. E nós juntos nos fortalecemos para que a igreja do Senhor Jesus brilhe como luz para este mundo. Dons não existem para serem aplaudidos pelos homens e reconhecimento próprio. Esse tipo de gente que faz isso, esse é o tipo que Jesus vai limpar da igreja. Isso a Bíblia diz, tem inúmeros textos, tem no Antigo e no Novo Testamento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, os dons existem para edificar a igreja, e a igreja é do Senhor. Então, na segunda parábola, ele está falando do quê? Os dons dados por Deus para edificar a igreja e assim expandir o reino sobre a terra. Você percebe, gente? Cada um de nós recebeu os dons e nós temos que usá-los e multiplicá-los na vida de outras pessoas. Repete comigo, eu tenho um dom. Mais forte, eu tenho um dom. Já que nós estamos quebrando mentira, igual nós cantamos, essa parada de que você não tem dom é uma mentira. É para te deixar imerso na comparação, no medo e longe da missão. Aquele que o Senhor chamou, diz a palavra, Ele também os capacitou. Aí não, eu rejeito essa capacitação. Tá bom. Mas você não pode dizer que não está disponível para todo aquele que crê. E a parábola dos bodes e das ovelhas é o amor prático e justo. No julgamento final, então, a gente sai daquelas duas parábolas que Jesus fala, o reino de Deus pode ser comparado a... E agora ele está falando, chegamos no juízo, chegamos no dia que eu me assentei no trono e vou resolver as coisas, a expectativa de todos nós. Ele diz, no julgamento final, Jesus está dizendo que Ele vai olhar para as obras que fizemos em favor dos necessitados. É muito louco isso, porque Jesus não separa direita e esquerda pelos feitos poderosos ou pelos dons que nós tivemos. Ele fala, está à direita e é minha ovelha quem obedeceu o meu mandamento e amou o próximo. Bode é aquele que, sabendo do meu mandamento e tendo a capacitação, cuidou das suas coisas. Cuidou de si mesmo. Gustavo, mas tem outros textos, vixe. Jesus, o que mais tem é a interação. Parábolas que Jesus fala, que foram chamados, lembra a parábola do banquete, do grande banquete? Vários foram chamados, mas falaram, não posso, tenho que cuidar das minhas coisas, tenho que não sei o quê, e aí Jesus falou, caramba, ninguém recebeu e atendeu ao meu convite, então vão pelas ruas, chamem todas as pessoas, inclusive os indignos, porque sempre, como nós ouvimos, sempre tem lugar na mesa de Jesus. Agora nós temos que nos sentar com a autoridade e também com a responsabilidade ao qual Ele nos deu. Eu não quero ser chamado para sentar na mesa de Jesus e falar, Jesus, estava ocupado demais cuidando da minha célula. Entenda uma coisa, é muito bom fazer célula. É muito bom amar as pessoas e discipular as pessoas. Mas fazer isso para ser honrado, fazer isso para ter retorno, fazer isso para ter controle, isso é humano.
Jesus está falando para a gente que nós temos que obedecer e cuidar dos outros, principalmente daqueles. Você percebe que toda a lista da última parábola são pessoas que estão precisando de alguma coisa, não só de bens, de dinheiro, de cesta básica. Está falando de atenção, está falando de discipulado, está falando de oração. Porque às vezes a gente é bom de comprar uma cesta básica, mas a gente não é bom de orar. Não tenho nada contra a generosidade, nós desfrutamos de uma generosidade incrível. Nós tivemos ontem uma conferência dos teens lá em Guarulhos, foi muito legal. E eu joguei lá, olha, irmãos, nós precisamos alugar o ônibus para a galera, porque a gente não passou o preço para não ficar inviável. E nós recebemos não só o valor do ônibus, mas até mais. Eu falei, gente, tá bom, para de doar dinheiro, porque já deu o que precisava. Glória a Deus, essa igreja é uma igreja generosa. Só que a nossa generosidade não pode ser somente a distância, mas ela também precisa ser próxima, porque eu tenho certeza que tem alguém perto de você que precisa conhecer o Jesus que está dentro da sua vida. Com certeza tem alguém perto de mim que precisa conhecer o Jesus que está na minha vida, que não precisa só dos meus recursos. Lógico que o recurso pode ajudar, mas se o recurso não apontar para Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, na parábola das 10 virgens, Jesus está falando, enquanto vocês estão esperando, enquanto nós estamos esperando, a expectativa dele e a alerta é que nós precisamos estocar óleo, ou seja, investir muito tempo no secreto, em relacionamento com o Pai, para que no momento de espera não dependamos da fé de outros, mas da fé que geramos e conhecemos na intimidade com Deus. É claro isso. Eu cresci ouvindo isso. Deus não tem netos, Ele tem filhos. Por quê? Porque não é porque meus pais são cristãos que eu vou para o céu. Não é porque a Olívia e o Tito, os meus filhos, são meus filhos, e da Maíra, que eles vão para o céu. Eles precisam conhecer a Jesus. Eles precisam amar a Jesus. E é o investimento no secreto que faz isso. É ensinar a criança no caminho, mas é também interceder e orar. Isso acontece, gente, para quem tem vida de fé no secreto. Não é só por campanha de oração de igreja, não. É por vida no secreto. E é isso que estoca óleo. Estocar óleo é intimidade com Deus. Você pode falar para o pessoal do seu lado? Estocar óleo é intimidade com Deus. É só assim que a gente persevera. A parábola dos talentos. Jesus está dizendo que enquanto esperamos, a sua expectativa e a sua ordem é que sejamos fiéis com os dons que recebemos do Espírito Santo para edificar uns aos outros na igreja, para que todos capacitados possamos amar o próximo e fazer discípulos. Meu irmão, minha irmã, se você está enterrando o seu dom, Jesus vai vir um dia, voltar e vai cobrar. Por que você não usou o seu dom para edificar as pessoas que estavam próximas de você? Isto é Bíblia, não sou eu que estou querendo colocar medo em você, porque eu também fiquei muito temeroso quando eu li isso aqui. Tem que ser uma prioridade edificar uns aos outros. Por isso que o nosso grupo, nossa célula, chama grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Porque a gente tem que edificar uns aos outros. E a parábola dos bodes e das ovelhas, Jesus, ele está dizendo que enquanto esperamos, devemos ficar atento com o que ele valoriza, e não com o que o mundo ou a religião dizem. O juízo dele será baseado no quanto servimos e amamos o próximo. Ele falou, novo mandamento vos dou. O que Jesus falou? Que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Jesus já deu, nós não vamos ser pegos de surpresa, gente. Ninguém vai poder chegar diante lá do julgamento e falar, ô Jesus, tinha que amar o próximo. Cara, perdi. Não vai dar. Não vai dar.
Por isso, nessas três perspectivas, você percebe, quando Jesus está ensinando sobre o fim dos tempos, ele não fica tentando declarar quem vai ser, quem não vai ser, que governo que vai ser, que não vai ser, que tipo de governo vai ser, que não vai ser, que tipo de dinheiro vai ser, se vai ter moeda do Bitcoin, do inferno, não vai ter. Jesus está falando, presta atenção, vocês precisam prestar atenção nas direções que eu estou dando para a intimidade. Vocês têm uma missão, eu com Deus, vocês têm uma missão como igreja, vocês têm uma missão para com o mundo. A última mensagem de Jesus falando do fim dos tempos, porque a pergunta do versículo 24, os discípulos perguntam assim: quando, mestre, essas coisas vão acontecer? Nós humanos queremos saber quando. Por quê? Porque se a gente saber quando, a gente tem o controle. Então a gente se arrepende na beiradinha, lá no finalzinho. A gente vive a nossa vida como a gente quer. No final a gente fala: Jesus, me salva, amém. É sobre missão. Salvos nós já fomos na cruz. E a missão? Enquanto vocês estão esperando, na perspectiva pessoal, façam o quê? Intimidade, estoca óleo, quarto secreto, intimidade com Deus. Conheçam o seu Pai. O texto lá de 1 João vai dizer: pais, eu escrevo para vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O nível mais alto de maturidade para o apóstolo João é quem conhece o Pai. Não é quem fez curso. Quem conhece o Pai, conheceu o Pai na intimidade do secreto. A perspectiva da igreja. Como igreja, nós não estamos aqui para ser o clube de Cristo. Nós não estamos aqui para ser os separados, para ter o nariz empinado e falar: graças a Deus não somos como aqueles. Isso quem faz era o fariseu. O fariseu falava: graças a Deus que eu não sou um publicano. Nós não somos esses, meus irmãos. Nós também temos uma missão para com o mundo. Eu estou vivendo no mundo, mas não sou dele. Meu coração não pertence a este mundo. Mas eu estou nesse mundo sim, para ser sal e luz da terra. Mas meu coração não pertence a este mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, Jesus quer que enquanto esperamos sua vinda, vivamos em missão de obediência. A banda pode subir aqui. E a missão é isso: intimidade com o Pai, edificação e expansão do reino, e em cuidado e serviço a quem não o conhece. Essa é a missão. Porque senão a gente fica criando aí você vai ter um grupo de pessoas que vai falar que a missão é só cuidar dos pobres, mas eles não se importam com a intimidade com Deus. Aí vira assistencialismo. Tem gente que faz muito melhor obra de assistencialismo do que nós cristãos. E que eles continuem fazendo assim, para abençoar as pessoas, mas que a gente possa também levar o evangelho quando a gente leva alguma coisa para alguém. Tem outras pessoas que só vão falar da igreja. Então tem outras pessoas que só vão falar nos dons. É o dom, é o dom, é o dom, é o dom, é o dom. Então qual é o seu dom? 50 mil dom, escala de dom. Mas é tudo aqui. O dom que não está na missão não atrai o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus é para convencer aqueles que estão fora. Sabe por que eu creio em Jesus? Porque Ele morreu por mim na cruz. Não porque eu vi um morto ressuscitar. Se eu ver um morto ressuscitar, minha fé aumenta. Pra caramba. Quem não quer ver? Mas se um morto ressuscitasse na frente desse bar que tem aqui na frente aqui, quantos não vinham correr para cá? Porque eles não estão esperando isso. Mas quem vai amá-los a ponto de ir lá? Esse é o chamado para nós. Gente, Jesus falando sobre o final dos tempos, Ele fala: o mais importante não é vocês saberem os detalhes, o dia e a hora, é continuarem na missão, intimidade com Deus, edificando uns aos outros, amando as pessoas e fazendo discípulos. E o interessante, gente, é que em todas as parábolas, os que não estavam preparados, não perseveraram, estacionaram no medo, justificaram suas atitudes por conhecer o Senhor mal, ou por não conhecer. Todos acabaram no mesmo destino. Ficaram longe daqueles que chamou e confiou neles. As 5 imprudentes ficam do lado de fora. Aquele que falou: eu conheço você, eu conheço
mas não fiz nada. Não trabalhei. Não fiz nada. Esse foi jogado onde há choro e ranger de dentes. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessas 3 histórias ao qual Jesus nos chama, a gente precisa lembrar disso. Nós precisamos de perseverança na intimidade com Deus. Cada um de nós deve cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e manter a nossa fé viva e operante. Viva e operante. A multiplicação dos dons e a edificação da igreja, nós devemos usar os dons e talentos que Deus nos deu para abençoar e edificar uns aos outros, para que o reino seja expandido. E nós precisamos cuidar dos necessitados e precisamos servir o mundo. A igreja deve estar assim envolvida de ações de serviço e amor prático, cuidando dos mais vulneráveis, respondendo à necessidade do mundo. Essa igreja só não tem um trabalho melhor social porque você está esperando a gente criar um ministério. O que você pode fazer? Você viu o meu ponto eletrônico aqui? A igreja, a instituição, vai fazer pouco. Mas você, como filho e filha de Deus, que conhece esse Jesus, que foi alcançado por esse amor, pode fazer. É o seu dom que precisa ser amplificado para que outras pessoas possam conhecer a Jesus. Mas o que a gente pode fazer enquanto nós estamos esperando? Nós vamos pegar os celulares das nossas vidas e ficar perdendo nosso tempo, viciados em distração, viciados em distração. Deus nunca chega atrasado, mas muitas vezes nós estamos esperando ser chamado na sala errada. No consultório com muita sala, a gente pensa que nós devemos ser chamados pela sala de cura. Nós estamos esperando ser chamado pela sala do sucesso. Nós estamos esperando ser chamado pela sala do casamento. Nós estamos esperando ser chamado pela sala da prosperidade e tantas outras. Então a gente está esperando. E aí parece que a nossa vez nunca chega, sendo que Deus está chamando a gente para a sala da obediência. Talvez não seja a sala mais atraente, mas e se eu e você soubéssemos que quando a gente entra nessa sala, você recebe tudo que tem nas outras? É uma portinha menor, mas dentro aquelas coisas gigantescas. 2 Pedro diz isso: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Algumas pessoas julgam, falam, promessa, se é promessa é para demorar. 2 Pedro diz a Bíblia: o Senhor não retarda a sua promessa, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A promessa vem, mas Ele tem muita paciência, longânimo é isso, tem muita paciência para quê? Para que a gente alcance a promessa com um coração arrependido, para que a gente não alcance a promessa com um coração orgulhoso, porque uma promessa com um coração orgulhoso pode levar a gente à ruína, mas uma promessa com um coração arrependido nos leva à dependência. A promessa com o coração arrependido faz com que a gente não se desconecte uns dos outros. Uma promessa com o coração arrependido mantém os olhos somente em Jesus Cristo. Por isso que o propósito de Deus para a nossa vida é essa. Lembra disso, Jesus, Ele morre por nós na cruz. Nós recebemos um novo coração. Ele nos encheu do Espírito Santo e nos enviou para uma missão. Não parou no Espírito Santo. Não pode parar no Espírito Santo, porque senão é um evangelho egoísta, meus irmãos e irmãs, que é infelizmente a maior parte da nossa cultura evangélica brasileira. Queremos só para nós aquilo que o Senhor desenhou originalmente para os outros, porque um dia nós fomos os outros, fomos alcançados pela graça. Então o que a gente está esperando para viver o propósito de Deus para as nossas vidas? Ele já te chamou. Mas eu nunca ouvi um chamado. O chamado está aqui, ó. Eu não sei qual é o meu chamado. O chamado está aqui. Eu nunca recebi um chamado específico. O chamado está aqui. Mas eu não sei qual é o meu dom. Porque precisa procurar o Espírito Santo. Mas o chamado está aqui.
quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Esse é o chamado. Filhos e filhas é o chamado. E a partir disso há um movimento. A partir disso há uma missão. Amém? Levante-se para nós orarmos. Obrigado pela sua atenção, seu amor. Não estou bravo, estou convicto. Não estou bravo com ninguém. Não estou dando... Não, porque eu falo assim, mas não tem a ver comigo. Eu só estou convicto. Sabe quando eu recebi essa mensagem? Eu tenho a honra de poder ministrar um estudo bíblico numa escola, toda quarta-feira à tarde, para alguns cristãos daquela escola, adolescentes. E a galera ali falou que queria estudar sobre o Apocalipse. Eu falei, oh Jesus, como é que eu vou ensinar Apocalipse? Tanta cabeça de igreja diferente aqui, cada um com uma denominação diferente. E aí o Espírito Santo falou, fale o que eu falei sobre o fim dos tempos. Deus me deu essa palavra quando eu estava ensinando um grupo de 6 adolescentes sobre Jesus. Não foi para preparar para esse culto. Foi porque eu estava lá com aqueles. Você não tem noção da revelação que o Senhor pode dar para você quando você estiver na missão. Você não tem noção do poder que você pode desfrutar no momento que você está em missão. Mas só dá para experimentar quem disse sim. Ele já chamou eu e você, meu irmão, minha irmã. Desperta tu que dormes. Despertemos aquilo. Não enterre mais o seu dom. Não enterre mais o seu dom. Você tem tanta gente com dom capacitada nessa igreja, Senhor amado. Que igreja próspera de dons. Mas a gente precisa ir. A gente precisa dizer, eis-me aqui. Não é para o meu aplauso. Não é para eu ser conhecido. É para a glória e honra do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós vamos orar aqui. Mas estenda suas mãos ao Senhor agora. Entregue-se, renda-se, não para receber agora, mas renda-se ao Senhor agora e diga isso. Fala, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu reconheço que o Senhor já me chamou. Eu não preciso esperar outro chamado, Senhor. Eu não preciso ver morto andar para crer mais em Ti. O Senhor já me ama na cruz. Eu quero ver sim sinais e maravilhas. Eu quero ver acontecendo através de mim, Senhor. Mas por isso eu digo o meu sim em primeiro lugar. Eis-me aqui, Senhor. Consagre-se ao Senhor agora, meu irmão, minha irmã. Faça a sua oração agora, levante a sua voz agora e diga isso. Eu não vou orar no microfone. Levante a sua voz agora e diga isso. Senhor, eu consagro onde eu estou com o que eu tenho. Eu consagro a minha idade ao Senhor. Eu consagro aquilo que eu tenho, o momento que eu estou. Eu consagro a Ti, Senhor. Ore agora. A banda só vai ministrar os instrumentos, porque é a sua oração que precisa ser ouvida agora. Não é nenhuma canção, é a sua oração que precisa ser ouvida agora.